Oi, acho que agora deu certo. Boa noite, pessoal. Thaís, Lilian, boa noite a todo mundo que já chegou aqui. Queria agradecer a participação de todos vocês, de estar aqui com a gente essa noite para conversar um pouquinho sobre meio ambiente, né? Esse tema tão importante, não só para a redação, mas também para a gente se tornar um cidadão melhor e tentar, pelo menos, evitar esse calorão que a gente está passando. Então, eu queria convidar aí o Murilo, né? Murilo é biólogo, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o meio ambiente. E vou deixar ele conduzir essa conversa, que ele sabe muito mais do que eu sobre isso. E ao final eu quero conversar com vocês de que forma que a gente pode utilizar esse conhecimento, né, na nossa redação. Como que isso pode se tornar argumento, se tornar repertórios. Então, vou dar a honra agora da palavra para o Murilo, para ele conversar um pouquinho com a gente sobre o meio ambiente. Vou deixar ele falar para vocês como ele estruturou essa live, quem é ele, tá? Então, vou dar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigada pela participação. Olá, boa noite. Obrigado, Cassi, por convidar a gente. Eu sou o Murilo, né? Primeiro, boa noite a todas e todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Murilo, sou biólogo, sou consultor ambiental de fauna, já há um bom tempo, e me especializei no estudo da herpetofauna, que são os répteis e anfíbios. Já rodei pelos biomas do Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Ah, eu atuo sempre, desde o início, né, a empreendimentos de grande e médio porte, como hidrelétricas, linhas de transmissão, mineradoras, rodovias, fazendas e outros. Também atuo em estudos científicos junto a instituições de ensino, e organizações civis e ONGs. Atualmente sou bolsista, né, no mestrado do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação no Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Bem, desde 2011, né, eu acompanho de perto o desenvolvimento humano sobre o meio ambiente no Brasil. Isso aprimorou a minha sensibilidade aos problemas ambientais à nossa volta, observando os impactos em loco, né, como também leituras de estudos científicos e tudo mais sobre o assunto. Então, hoje a palestra, nosso bate-papo, eu vou conversar um pouco sobre as mudanças climáticas e os impactos ambientais, ou os impactos ambientais sobre as mudanças climáticas. Porque, como tudo na natureza, tudo isso tem muita conexão. Um influencia o outro de muitas formas. Então, eu vou dar um início com um pequeno histórico, né, sobre a atividade humana e como foi percebido que somos capazes ou não de transformar o nosso meio. Como bem sabemos, né, a humanidade, desde os primórdios até hoje em dia, ainda faz o que o macaco fazia, né? Possui grande capacidade de transformação, de transformar o meio onde vive. Mas apenas a partir da Revolução Industrial, né, essa capacidade se tornou de grandes proporções. Entre 1800 e 1850, teve o início assim da Revolução Industrial. E logo já, de cara, no início da Revolução Industrial, foi percebido que a própria Revolução Industrial, o meio como era feito, como as fábricas funcionavam, né? Logo do início, já foi nítido mudanças ambientais oriundas dessas atividades, das atividades dessas indústrias, que podemos chamar de atividade antrópica, né? Que vem do humano, que
transforma. Então, uma atividade antrópica significa que é uma atividade que foi o humano quem fez. Nessa época, né, no primeira metade do século XIX, a matriz energética era o carvão mineral, combustível fóssil altamente energético, mas que liberava uma grande quantidade de fumaça e fuligem. E vocês sabem, né? Essas fábricas não tinham nenhum tipo de controle ou formas de mitigar toda essa liberação. Então, essa fumaça era uma fumaça muito pesada e que isso aconteceu na Inglaterra, né? Esse fato foi um fato científico que foi estudado, né? Um fato histórico que foi estudado pela ciência nessa época. Essa fuligem, ela pegou tanta proporção que toda a superfície, desde troncos de planta, o chão, parede, o vidro das casas, os telhados, ficavam impregnados com uma camada escura, que era da fuligem e da própria fumaça dessas indústrias. Na Inglaterra, nessa época, tinha uma certa mariposa branca, que ela se camuflava, né, nos troncos das árvores, que eram bem claros, e elas viviam dessa forma, camufladas, e torciam para que não fossem predadas. O que isso ocasionou com elas? Ao escurecer todas essas superfícies e a mariposa perder essa vantagem que ela tinha de camuflar, ela se tornou uma presa fácil. E fez com que, ao longo do tempo, nesse período que tudo estava escuro lá na Inglaterra, essa mariposa branca praticamente desaparecesse. E, digamos que, uma variação morfológica, melânica, escura, se tornou cada vez mais comum, que, normalmente, numa espécie bem estabelecida de mariposas brancas, raramente teria uma escura. E essa atividade humana que escureceu toda a superfície nas cidades de Liverpool, na Inglaterra, fez com que uma mutação que era rara se tornasse comum ao ponto de ser a morfologia predominante. Então, digamos, a nossa atividade fez uma transformação, uma mudança em cima de algo natural, que foram as mariposas. Certo. Mas nessa época, o desmatamento era ainda não mecânico. Então, digamos, eu vou tentar tratar cada uma dessas épocas que eu separei, eu fui de forma cronológica, partindo desde a Revolução Industrial. Então, separei alguns períodos importantes, que seria de 50 anos desse início, e vou fazer um apanhado geral de como que era a atividade humana nessa época. Que, dessa forma, a gente consegue ter meios e conhecimento para falarmos sobre impactos ambientais que afetam o clima, certo? Então, nesse período, de 1800 a 1850, aqui no Brasil, por exemplo, quase toda a parte central e a Amazônia era intacta. Não tínhamos meios e não tínhamos ainda um conhecimento técnico para explorar essas áreas, a não ser uma certa derrubada em lugares que não era de difícil acesso. Beleza. Então vamos a 1850 a 1900, ao início do século XX. Nesse período a gente teve o Fordismo, onde teve uma mecanização da indústria e os problemas com a fumaça na primeira metade do século XIX, por aqui já foi um pouco mais remediado, foram colocados filtros nessa época nas chaminés e alguns sistemas que mitigassem ou diminuíssem a poluição causada pela indústria. Mas, nesse período, foi quando tivemos o desenvolvimento técnico, né, da indústria, que foi nesse período que, digamos que inventou-se a fabricação de produtos em série. Então, a gente teria em pouco tempo muitos produtos
feitos de forma muito rápida e barata. O Fordismo foi isso, foi aplicar sistematicamente. Então, por exemplo, na arte, a gente pode citar Chaplin, que reproduz como que era esse período do Fordismo, que era entre 1850, 1900 e 1900 e pouco. Nesse período também foi desenvolvido diversas máquinas. Foi o início do desenvolvimento de veículos, maquinários para a agricultura, como, por exemplo, tratores, caminhões que escoavam todos esses produtos, máquinas de beneficiamento, indústrias rurais. Então, muita coisa foi se desenvolvendo. Então, nesse período também teve um aumento, né, do desmatamento que no 50 anos antes tinha menos, devido a problemas de tecnologia. Então, dessa forma, hoje, nesse período, 1850, 1900, já tínhamos um maquinário que poderia oferecer um desmatamento mais eficiente. Beleza. Vamos partir para 1900 e 1950. Eu creio que esse é o período mais turbulento da humanidade. E algumas coisas muito importantes aconteceram nesse período, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época, a indústria ela já estava plena. Ela já tinha passado por uma inicialização, já tinha tido um desenvolvimento no método de fabricação, e agora tínhamos produtos manufaturados bem de boa qualidade e rapidamente sendo feitos. Então, se tudo está engrenando conforme tudo deve engrenar, então que tal fazer uma guerra? Então, que tal fazer duas guerras? E, dessa forma, nós tivemos a infeliz, fatídicas ações humanas, que foi a guerra de forma industrial, com maquinários pesados, com equipamentos tecnológicos extremamente eficientes no que dizem, no que falar sobre destruição. É nesse período também que temos um marco definitivo da nossa pegada no mundo. Foi nesse período, acho que foi em julho de 1945, que é a data zero do que podemos dizer como era dos humanos, que na ciência nós chamamos de antropoceno, que seria o período, a era, a partir de que podemos provar por muito tempo da pegada e da existência humana nesse planeta, que foi a data onde foi detonada a primeira bomba atômica com testes dos Estados Unidos. Isso foi antes de Hiroshima e Nagasaki, mas desde a primeira bomba detonada, tiveram séries de bombas. Então, esse marco temporal vai ser definitivo. Então, o início do Antropoceno, a primeira bomba nuclear detonada. Então, depois das guerras e toda essa movimentação na primeira metade do século XX, entre 1950 e 1970, também que coincide com a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que teve uma repercussão mundial muito grande, foi tendo uma maior, digamos, consciência sobre os atos humanos sobre o planeta. Também era a época cultural da era hippie, digamos. Então, nesse período, tínhamos pessoas que estavam adquirindo uma consciência de paz e de harmonia com a natureza. E graças a todas essas conturbações que o humano causou na primeira metade do século XX, e também graças às técnicas mais eficientes, também uma coisa que eu não falei dessa primeira metade do século XX é que agora sim, em definitivo, temos maquinário pesado para conseguir explorar bem várias partes da natureza. Com tratores muito grandes, então também coincide, né, entre 1950 e 60,
né, entre 1960 e 70, o início da Revolução Verde, que foi o quê? Técnicas químicas, né, de adubação para que tenha produções de monocultura com maior produção. Um solo mais fértil, graças à adubação. Esse início da agricultura da Revolução Verde também causou muitos problemas, porque diversos elementos tóxicos que eram utilizados em defensivos químicos, inclusive também dentro dos tipos de adubos que eram utilizados, também houve um grande impacto em vários locais do mundo, como um muito conhecido foi uma indústria 3M nos Estados Unidos, que derramou diversos tipos de materiais tóxicos que contaminou vacas nas pastagens próximas da indústria. Então, graças a esse tipo de acontecimentos e acidentes, em 1972 houve-se a necessidade, já no pós-guerra teve a criação da ONU, né? E em 1972, a ONU viu a necessidade de iniciar conversas sobre o meio ambiente e deu-se início à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A sigla dela em inglês é UNEP. Esses tratados aconteceram em Estocolmo, na Suécia, e foi os primeiros passos. Não teve muita ação depois dessa conferência. Porém, nessa conferência foi que tivemos algumas resoluções que poderiam ser realizadas e ações eficientes em relação à vida sustentável. Foi em 72, né, que nessa conferência de Estocolmo que foi evidenciado o desenvolvimento sustentável. É um termo que, digamos, lá é quem foi popularizado. Ok. Então, essas diretrizes, elas se encaminharam para 20 anos depois, na COP Rio, na Rio 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A partir da Rio de 92, diversas medidas foram tratadas, inclusive um relatório do clima, um estudo para fazer um relatório climático de tempos em tempos. Então, na Rio 92, foi firmado várias medidas e diversas nações assinaram papéis para ter alguns decretos, né, para obrigatoriamente ter a redução nas emissões de gases de efeito estufa. Até 92, também houve uma grande desmatamento no mundo. Foi um período que a agricultura expandiu bastante, em especial no Brasil. Esses relatórios, eles são realizados também por um órgão junto à ONU, que é o IPCC. Esses relatórios do IPCC, eles inicialmente demonstravam que teríamos, em relação a 1800, um acréscimo, digamos, esse relatório, ele simplesmente quer saber quando, em que momento, teríamos que deu um probleminha aqui na rede do Murilo. Deixa eu só vou dar uma entrada aqui na conversa. Pessoal, então aqui o Murilo já falou, ele está fazendo um panorama histórico, né, em relação a essa questão de como se começou a pensar o meio ambiente, de que maneira que esse meio ambiente começou a ser devastado, né, como que ele começou a ter essa ação antrópica. Então ele trouxe alguns fatos históricos que eu fui anotando aqui, e tudo isso pode ser utilizado
como um repertório sociocultural na hora de você elaborar a sua relação. Então, você, aluno meu, já sabe que na introdução a gente precisa apresentar uma contextualização do assunto ou tema por meio de um repertório sociocultural. Então, isso pode ser uma alusão histórica. E o Murilo ele trouxe muito essa alusão histórica para a gente discutir essa questão do meio ambiente. Então, ele citou a questão da Revolução Industrial, por exemplo. A Revolução Industrial, né, foi um marco dessa mudança do ser humano em relação ao meio ambiente. Como a gente está falando aí de indústrias, então o Murilo narrou, né, contou essa questão da mariposa, que a gente foi tão. A ação antrópica foi tão grande que a gente conseguiu mudar um animal praticamente, né, uma espécie de animal. Então, essa revolução foi o primeiro dos fatos históricos para o que a gente tem hoje. Depois ele continuou com o Fordismo, gente. Fordismo vem do quê? Lá de Ford, né? Quando a gente começou a desenvolver tecnologicamente, trabalhando de forma industrial, só que, por outro lado, não houve um pensamento em relação a essa questão ambiental. Depois a gente teve o quê, gente? A Revolução Verde. Tudo isso é repertório, alusão histórica que você pode utilizar lá na introdução. Não só na introdução, mas como estratégia argumentativa no seu parágrafo de desenvolvimento, para sustentar a sua argumentação. Então, a Revolução Verde, como o Murilo falou, né, foi um momento de pesquisas em relação à agricultura, a determinados adubos, fertilizantes. Qual que era a ideia principal? Né? Era produzir mais alimento. Era produzir mais alimento de que forma? Fazendo uso de fertilizantes, os famosos venenos que a gente vive hoje, que a gente consome, que a gente sabe da grande incidência desses fertilizantes relacionados ao câncer, por exemplo. Então, hoje a gente já sabe dos perigos, né? O que essa revolução verde trouxe para a sociedade. E naquela época a gente não sabia ainda, né? A gente não, porque eu sou nova, não sou dessa época, né? Então o pessoal ainda não sabia dos perigos dessa revolução verde na sociedade. Então tudo isso que o Murilo falou, todo esse panorama histórico, depois que eu tive uma live com a professora de história lá, a professora Tati Coelho, eu aprendi que história não se vê o passado. A história serve para analisar os problemas atuais. E agora eu achei isso chiquérrimo, vou ficar repetindo. Então, todas essas questões históricas servem para a gente analisar o que de fato está acontecendo hoje. Então, todas essas problemáticas ambientais, esse calor do diabo que está hoje aqui em Goiás, em Goiânia especialmente. Então, tudo isso é só um resultado dessa história que a gente foi lapidando. E olha esse dado que o Murilo trouxe, que é importante. Só em 72 começou a se pensar em desenvolvimento sustentável. Depois do quê? Da Rio 92, né? Então, depois da Rio 92, começou a se falar de desenvolvimento sustentável. Isso é muito recente, gente. Depois de tudo que fizeram, né, com o meio ambiente, toda a industrialização a qualquer custo, toda a tecnologia, veio aí o perigo que a gente está vivendo agora. Então, por isso, a necessidade de se discutir essas questões, porque hoje, tecnicamente, a gente deveria ter mais conscientização ambiental, mas não é isso que a gente está acontecendo. Então, quando o Murilo também traz o movimento de estoque, que isso também é muito bacana de discutir, o movimento de estoque, ele veio pautado nessa teoria do rock and roll, né, americano, nessa questão de paz e amor, desse amor, dessa comunhão da comunidade com a sociedade, e o Woodstock trouxe essa questão de amor pelo meio ambiente. Foi só então que se começou a pensar, opa, pera lá, o desenvolvimento ele não pode acontecer de qualquer custo. Ele precisa ter uma preocupação com o meio ambiente. Ele precisa se dar de maneira sustentável. E agora eu quero que o Murilo explique aí para a gente o que é esse desenvolvimento sustentável. Agora tá ouvindo? Pode falar. Tá dando certo? O desenvolvimento sustentável, ele nada mais é do que beneficiar o humano com produtos, mas de forma que diminua ou mitigue de todas as formas o impacto em cima do ambiente. Então, digamos, fabricar as coisas, mas de uma forma que degrade menos. Algumas formas bastante importantes são a reutilização, a reciclagem, a utilização
de combustíveis sustentáveis que sejam que causam menos impactos, né? Ah, o exemplo dos carros elétricos é um deles. Causa alguns. Então, digamos que o desenvolvimento sustentável é diminuir a nossa pegada dentro do Exatamente. planeta. E essa questão de desenvolvimento sustentável, gente, é algo que pode ser muito bem discutido no eixo temático meio ambiente, mas também no eixo temático consumismo, quando a gente discute a questão do comportamento, né, no eixo temático comportamento e cultura. Então, a gente sabe hoje que a gente vive numa sociedade do consumo, né? Então, a cada momento a gente tem algo novo para se adquirir. Mas e aí? Para fazer essa aquisição, quanto disso é comprometido em relação à natureza, né? Quanto que isso precisa ser gasto para consumir. Então, esse é o ponto que a gente precisa pensar em relação aos nossos atos, né? De que maneira que isso pode implicar nas consequências. Então, eu trouxe aqui alguns temas de meio ambiente que a gente pode discutir, que eu quero que o Murilo faça uma explanação para a gente. É, sobre de que maneira que esses temas podem ser abordados. Por exemplo, em relação à crise hídrica, né? A gente parte de tanto tempo que o meio ambiente vai cair na redação do Enem e nunca cai, mas nunca é tarde para a gente se discutir sobre ele, né? Então, a crise hídrica. A crise hídrica, durante muito tempo, foi algo que a gente via na literatura, né? Algo que a gente via muito, muito longe, em Vidas Secas, ali no Graciliano Ramos. É, e de que maneira que essa crise hídrica agora está nos impactando, né? Começou a vir em São Paulo, ali, né, na Cantareira, a gente pensa, nossa, São Paulo está sem água. Essa semana foi a gente aqui no setor universitário, em Goiânia, sem água por 2 dias. Então, está com uma medida aqui em Goiânia que, se não aumentar a água dos reservatórios, vai ter que começar com um rodízio. Então, cada dia que passa, essa questão da crise hídrica, ela se aproxima. O que você pode falar para a gente, Murilo, em relação a essa crise hídrica? De que maneira que o ser humano interfere nesse processo? De que maneira que isso acontece? Bem, a água ela é cíclica, né? Ela chega no continente através da chuva e ela escorre para o mar. Essa é, digamos, a direção que a água toma. Porém, existem reservatórios subterrâneos que permanecem no continente. Esses reservatórios, como por exemplo o conhecido aquífero Guarani, ele se localiza abaixo do solo. O que mantém, ao longo do tempo, todas essas nascentes de continente, digamos, de forma perene, são as plantas que ficam ao seu redor. Existem as matas de galeria, que são as matas que rodeiam as nascentes. No cerrado, tem nascentes de área aberta, que são as veredas. Mas, a partir do momento que você retira as vegetações, essas vegetações são protetoras das águas, protetoras dos mananciais hídricos. As pessoas falam que são os cílios, né? Tem as matas ciliares, são tão sensíveis quanto os olhos. E toda essa vegetação, em ambos os lados desses recursos hídricos, eles mantêm a água no solo, mantêm o próprio solo úmido. Ao longo do tempo, essas vegetações perdem as folhas que caem no chão. Essas folhas, que ao longo do tempo vai também adubando essa floresta, elas mantêm bastante umidade no solo. As árvores mantêm o solo sombreado. Então, com menos sol batendo no solo, você tem uma evaporação da água muito menor. Então, digamos que o maior perigo para a manutenção da água, com certeza, seja o desmatamento das vegetações naturais. Seja para implantação de pastagem,
ou seja, para lavoura. A lavoura, ela tem um problema um pouco maior porque por um período do ano ela fica desnuda. Isso faz com que o sol resseque e diminua muito a umidade dessas áreas. Ao longo do tempo, em lugares que passam por diversas colheitas, durante todos os anos, né, temos uma degradação muito grande. Muitas vezes perde-se nascentes de água para sempre. Se não tiver um investimento para a recuperação da área, você nunca mais vê essas nascentes. Então, se a gente não tiver um cuidado com as matas que protegem os mananciais hídricos, com certeza a gente vai cada vez mais passar por escassez hídrica. O Brasil possui muita água, mas talvez o fato de nunca tivermos a necessidade de reduzir o consumo, talvez sejamos um dos grandes países do mundo que vai mais sofrer com crise hídrica, porque nunca tivemos uma cultura de, digamos, de manter os mananciais hídricos, de manter a floresta que segura, que segura a umidade do solo. Os últimos 60 anos tivemos um grande desmatamento no Brasil. Atualmente também a gente vê uma tendência ao crescimento desse desmatamento. Infelizmente, a gente vê todos os dias governantes incentivando tudo isso. Então, não parte apenas do agricultor, que é quem derruba, parte também do próprio governo. Existem indústrias internacionais, multinacionais, da parte da química, são laboratórios químicos, que ganham muito dinheiro com todo esse tipo de exploração, que é uma exploração muito danosa. Você não tem uma valoração, um valor agregado em cima do que você produz ali. Você gasta muito, ganha muito, mas o lucro é pequeno, porque teve que ter um gasto muito grande. Só fazer uma pontuação então, aqui. Temos que ter um incentivo. Só para ir situando os meninos em relação aos argumentos, né, que a gente pode utilizar. Então, se a gente está falando de crise hídrica aí, pessoal, como o Murilo bem pontuou, a questão se dá por uma questão de desmatamento. Então, a partir do momento que você desmata em volta da nascente, que é o que mantém, né, essa nascente que mantém esse ciclo da água, onde a gente vai parar? Então, a gente tem aí, o Murilo vai falar disso um pouco mais para frente, eu acredito, em relação ao desmatamento, né? Ele já pontuou que o desmatamento, cada ano, ele sobe mais. Então, a gente sabe que o Brasil, ele é um país pautado no agronegócio, né? Na agricultura. Só que essa agricultura, ela é feita de uma maneira muito equivocada, né? Monocultura, então a gente derruba, né? Passa boiada, né? Abre a porteira e passa boiada. Para derrubar tudo. E de que maneira que existe uma preocupação com o meio ambiente? Então, acho que tem aluno meu aí que esses dias eu estava discutindo com eles esse tema. E eles comentaram, né? Professora, eu acho que a gente precisa ter consciência, né? Nós, sociedade, concordo plenamente, é necessário ter uma conscientização social em relação a isso, pessoal. Só que a gente precisa entender que o buraco é mais embaixo, que é uma questão muito ampla. O problema não é da Dona Maria, que fica ali limpando o quintal com a mangueira. Dona Maria poderia pensar, ter dó da água? Poderia. Só que se Dona Maria economizar, gente, é mais água para a Unilever gastar. É mais água para as grandes indústrias gastarem, para o agronegócio gastar. Então, a questão, gente, não é algo individual. Eu odeio dizer isso para vocês, mas assim, vai adiantar, professora, eu escovar meus dentes rapidão, sem eu não tomar meu banho de mangueira ali, eu vou economizar água, você vai economizar a sua água, mas a água do mundo não, amigo. Então, é um problema, gente, que diz respeito a uma questão de gestão governamental. É preciso fiscalização, é preciso gestão dessas áreas. Tudo isso que eu estou falando é o quê? Argumento. Agora, se chegar no aluno e falar que não tem mais argumento, eu vou falar porque perdeu a live.
Tudo isso, gente, é argumento que você pode utilizar em relação à crise hídrica. A crise hídrica, ela não é de hoje. Não é de hoje que diversos biólogos, ambientalistas, todo mundo da área está avisando. Galera, vai faltar água. Galera, tá lascada. A gente está entrando num clima de deserto. Está cada vez ficando pior. Então, assim, não é falta de aviso. Mas o que a gente está vivendo hoje? O negacionismo do quê? Da ciência. As fake news. Não existe aquecimento global, não existe efeito estufa, não existe nada. É tudo uma questão de comunista, né? Todo mundo dá ursal. Então, a gente tem aí esse problema. Então, de que maneira que a gente vai corrigir essas problemáticas se o Brasil lucra em cima disso? Se o Estado lucra em cima disso? Se o Estado patrocina o agropop? Né? Se a nossa mídia patrocina isso. Então, isso tudo é argumento que você pode utilizar na sua redação, que é um governo que sustenta e mantém isso. Mas e aí, até quando que a gente vai viver dessa maneira, né? Então, eu não sou a dona da Amazon que eu vou conseguir ter um foguete e passear em outros planetas, né? Acredito que você também não. Só você for herdeiro do cara da Amazon. Então, a gente está aí num perigo e todo mundo está no mesmo barquinho, né? Obviamente, uns piores que os outros. No caso, a gente está os piores, né? Nem ar-condicionado a gente está tendo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, em relação à crise hídrica, Murilo, você quer falar mais alguma questão que você acha interessante? Bem, eu creio que ainda eu vejo a realidade, né, que é péssima, mas ainda é possível recuperar. Como recuperar? É muito simples. É necessário plantar árvores. As árvores são as coisas mais eficientes que temos para ter uma manutenção do clima do nosso planeta. Ela resgata o carbono, ela refrigera a temperatura, ela libera água de volta para a atmosfera, aumentando a umidade. Existem os rios voadores. Os rios voadores, eles são rios que são feitos graças à transpiração de florestas. Imagina só, grandes florestas, elas liberam tanta água na atmosfera que existem rios que são levados pelo vento e que chove perto da floresta, chove novamente na floresta, chove fora da floresta. Aqui na América do Sul, nós temos um ciclo de rios voadores que passam da Amazônia e chegam até quase o sul do país, quase o extremo sul do país, e voltam novamente para o centro-oeste, que volta novamente para a floresta. Então, existe sim salvação desde que plantemos árvores, muitas árvores. E eu acho que essa é a principal. Existem formas da gente plantar árvores da nossa própria maneira. Árvores que sejam produtoras de alimento, por exemplo. Não só plantar para ter todos esses benefícios por ter uma árvore, mas você pode também utilizar como produto alimentar. O Vitor está aqui falando que Goiânia nunca chegou tantas vezes a 40 graus no mesmo ano. E é verdade, Vitor, a gente já está tão velho, né, que a gente vai conseguindo perceber essas mudanças temporais. Meu avô, na fazenda, né, eles moram no interior, sempre faz muito frio. E não está rolando mais frio. Então, a gente, de fato, percebe que a gente já começa a sentir, né, essas mudanças cada vez mais. Eu anotei aqui, pessoal, dois dados que eu achei interessante trabalhar. Um é o conceito de árvore virtual, que também pode ser um repertório para utilizar na sua redação. O conceito de árvore virtual foi criado no início da década de 1990, desculpa, pelo Tony Allen. O que significa esse conceito de água virtual? É aquela água que a gente não sabe que utiliza. Por exemplo, vocês têm noção de quanto que a gente gasta para produzir, quanto que a gente gasta de água para produzir 1 quilo de carne? Gente, 15 mil litros para produzir 1 quilo de carne bovina. Estou levando vocês ao vegetarianismo?
Provavelmente, igual eu. Daí vai todo mundo ser vegetariano e vamos viver felizes para sempre. Brincadeiras à parte, gente, mas a gente precisa repensar os nossos consumos. E quando eu falo isso, não é só em relação à escovação, a não limpar o quintal com água. Calça jeans, gente, para produzir uma calça jeans, a gente gasta